Glória a Deus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Se você tiver sem a sua Bíblia, você vai acompanhar com alguém que esteja aí do seu lado. Se porventura quem estiver do seu lado também estiver sem Bíblia, então você vai pedir para que um dos obreiros, das obreiras, possa aí te auxiliar, emprestando para você uma Bíblia, para você poder acompanhar a palavra que o Senhor vai estar trazendo aos nossos corações. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos abrir no capítulo de número 2 e vamos fazer a leitura a partir do versículo 12 e leremos até o versículo de número 15. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia muito oportuno para que a gente possa estar falando a respeito da salvação, a respeito da obra de Deus na nossa vida. Você sabe, nós chamamos obra de Deus aquilo que é, na verdade, plano de Deus. Você sabe que você tem sobre a tua vida os planos do Senhor, mas você também tem sobre a tua vida os teus próprios planos. E os teus próprios planos podem se tornar um grande adversário dos planos de Deus. Porque às vezes você pode ter uma simpatia muito grande pelos teus planos, e você pode até ter uma certa rejeição quanto aos planos de Deus. Por isso que qualquer pessoa, para que ela possa viver os planos de Deus, é necessário que ela tenha um encontro com Jesus. É necessário que ela pegue a vida que Deus deu, que ela então possa entregar esta vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque se essa vida que Deus nos deu estiver no nosso controle, então nós vamos procurar realizar, nós vamos procurar fazer os nossos planos. E isso pode nos afastar muito daqueles que são de Deus. Agora, quando nós entregamos as nossas vidas, e isso deve ser feito de fato, não como um ato simbólico, não é uma simbologia quando a gente fala assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não, isso é fato, porque Deus, ele respeita a sua liberdade. A Bíblia chama isso de livre-arbítrio. Você é livre para você poder fazer aquilo que você achar que deve. Deus não vai entrar abusivamente na sua vida, interferindo nos seus planos, interferindo no seu caminho. Deus não vai fazer isso. Ele só entra se você permitir. Ele só faz
se você realmente buscar, pedir. Ele só vai realmente colocar, expor para você os planos dele, se você der a total, não pode ser parcial, tem que ser autonomia, você tem que dar tudo, você não pode dar em parte. O nosso Deus, ele não divide nada com ninguém, você precisa aprender isso. Ele é Deus, e nós precisamos encontrar o nosso lugar na história como servos dele. Então, não adianta a gente entregar a nossa vida em parte, não adianta entregar a nossa vida pela metade. Deus vai aguardar, até que um dia a gente reconheça essa necessidade, ou então a gente reconheça isso não por necessidade, mas por adoração, e a gente o faça por inteiro. Então, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, e aí de repente a pessoa pode pensar assim: pastor, eu tenho dúvida em entender como que a gente faz isso na prática. Entregar tudo na mão do Senhor não significa a gente parar de ter, por exemplo, os nossos planos, os nossos sonhos. Não. A gente pode ter essa autonomia de poder desejar, de poder planejar. Só que entregar a vida ao Senhor Jesus significa que antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de nós tomarmos uma decisão, uma iniciativa, nós então pegamos tudo isso e nós apresentamos a Deus, a fim de que Deus possa ou não aprovar. Se Deus aprovar, então nós fazemos. Agora, Deus, o nosso Deus, é um Deus diferente daquele que você vê muitas vezes aí no mundo. Aí no mundo você vai ver um Deus que sempre fala sim, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, às vezes ele fala não. E quando nós temos a nossa vida entregue nas mãos de Deus, então nós estamos preparados para receber o sim de Deus, e nós também estamos preparados para receber o não de Deus. Porque quando nós temos a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, o não de Deus não é um obstáculo para nós. O não de Deus nunca vai ser, um prejuízo para nós, muito pelo contrário. Deus não é como as pessoas que às vezes falam não por causa de ressentimento, fala não por causa de uma maldade. Não, Deus só vai falar não se os planos que Ele tem para você forem então superiores, melhores do que aqueles que você está apresentando a Ele. Então, quando nós apresentamos algo para Deus e nós temos o não de Deus, nós nos alegramos, e aí as pessoas falam que nós somos loucos, mas nós não somos loucos, é que nós conhecemos a Deus. Se Deus disse não no meu plano, é porque Ele tem um plano melhor, é porque Ele tem algo melhor, porque está escrito na sua palavra: os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são melhores. Então, o não de Deus também nos agrada, e também nos aviva e nos desperta, para que a gente possa então viver o desconhecido, viver os mistérios do Senhor, de forma que Deus ele vai tendo então essa liberdade de agir. Por isso que nós precisamos entregar, essa entrega precisa ser total, precisa ser verdadeira, e a gente, tudo que fizer, tudo que pensar, tudo que idealizar, nós devemos fazer isso diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando nós entregamos, nós passamos a viver os planos de Deus. Quando nós passamos a viver os planos de Deus, aí nós estamos nesse mundo, mas nós estamos vivendo dentro do reino de Deus. Você está me entendendo? Quando nós entregamos tudo,
nós continuamos nesse mundo, porém nós passamos a viver dentro do reino de Deus, porque nós vamos viver os planos de Deus, o reino de Deus. Então é importante que você possa, experimentar, agora que você, por exemplo, entregou a sua vida, agora que você foi batizado, agora que você está na comunhão da igreja, agora você vai viver os planos do Senhor, aleluia. E se prepare para isso, se prepare, porque esses planos de Deus vão te levar a momentos especiais e gloriosos na sua vida, mas você precisa acompanhar isso. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a esta igreja, ele fala assim, para os irmãos, versículo de número 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa vida dentro do reino de Deus. Então você veja, assim como existe uma limitação de Deus em operar na tua vida e Ele te respeita, assim também existe uma limitação de Deus com relação a esse projeto, a esse plano de Deus quanto à nossa salvação. Então existe, por exemplo, a soberania de Deus, diga aí, soberania de Deus. Mas existe também a responsabilidade humana, diga, responsabilidade humana. O que é a soberania de Deus? É aquilo que Deus faz, soberano para fazer. Ele faz sozinho, não depende de você. Não depende, não precisa, e não vai te chamar para fazer. Então isso é a soberania de Deus. Responsabilidade humana é aquilo que nós temos que fazer, que Deus não faz, e não adianta a gente chamar Ele para fazer. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente erra aí. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que nós não podemos fazer, que está dentro da soberania de Deus, e nós não vamos conseguir tomar o lugar de Deus. Por exemplo, a salvação. Tem gente que acha que pode dar conta disso. Tem gente que acha que vai ser salvo pela honestidade. Tem gente que acha que vai ser salvo por causa da linhagem de família. Tem gente que acha que vai ser salvo por causa de uma religião. Tem gente que acha que vai ser salvo por causa das suas esmolas, dos seus donativos. Tem gente que acha de tudo. Mas a Bíblia fala que a salvação não é de acordo com o que as pessoas pensam, mas ela está debaixo da soberania divina. Deus tem um plano de salvação para todos os homens. E ninguém vai encontrar o caminho diferente daquele que Deus estabeleceu. Por quê? Porque dentro do plano de salvação que Deus estabeleceu na sua soberania, o seu próprio executor disse assim: não fiquem perdendo tempo, não fiquem tentando achar uma saída, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Soberania de Deus. Ele não está dizendo assim, eu sou um dos. Ele não está dizendo assim para você, escolhe qual você quer. Soberania de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A salvação, ela não precisa ser acrescentada. A salvação não precisa ser realizada. A salvação foi feita. Está escrito na palavra, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, a fim de que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas iria ter a vida
Eterna. Então esse é o plano de salvação. O plano de salvação é Cristo. Você não poderia fazer o que Cristo fez. Você não poderia pagar o preço da sua salvação. Mas a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, é poderoso não só para te salvar, mas para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, diz a palavra de Deus, não há soberania, não há debaixo do céu, ou em qualquer lugar desta terra, um outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele é soberano. Nós não precisamos fazer nada para salvar. Pastor, mas eu não preciso fazer um sacrifício? Não. Pastor, mas eu não preciso dar tudo que eu tenho? Não. O que você precisa? O que eu preciso fazer para eu então ser salvo? Você precisa entregar sua vida para Jesus. E aí depois que você entrega a sua vida para Jesus, está escrito na palavra, aquele que crê e for batizado será soberania de Deus. Diga comigo, aquele que crer e for batizado será salvo. Soberania de Deus. Porém, dentro dessa soberania de Deus, então, a gente não pode tentar se salvar. Isso é com Deus. Porém, dentro dessa soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. Aí nós entramos. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Presta atenção nisso. Mas nós podemos prejudicar a nossa salvação. Nós podemos fazer com que a nossa salvação pereça, se nós não assumirmos as responsabilidades que compete a nós executarmos, a nós fazermos. Então o apóstolo, ele está justamente falando com a igreja a respeito disso, de que nós devemos receber essa soberania de Deus em nossa vida, porém, nós não podemos simplesmente receber. Uma vez recebido, nós temos que desenvolver, nós temos que operar, nós temos que realizar, porque uma vez recebido, então aí nós temos que andar em conformidade com os caminhos do Senhor, os planos do Senhor, obedecendo a sua palavra e estando em sua santa presença. Quando que eu sei? Quando eu estou desenvolvendo a minha salvação. Você sabe que você estará desenvolvendo a sua salvação quando você estiver vivendo a prática, a presença do que nós chamamos de primeiro amor. Pastor, eu já senti o primeiro amor. Então, quando você sentiu o primeiro amor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando a pessoa, ela crê. O primeiro amor é quando a pessoa, ela se dá, é quando ela começa a se envolver, ela começa a ler a palavra, ela começa a orar, ela começa a ser participativa no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, ela tem vontade de fazer as coisas para Deus, ela está atenta durante todo o dia ao mover de Deus na vida dela. O primeiro amor nos leva a ver a mão do Senhor, nos leva a ver os atos poderosos do Senhor. O primeiro amor nos faz dizer assim: olha, Deus falou comigo. O primeiro amor nos leva a dizer assim: olha, eu vi o Senhor naquela situação. O primeiro amor nos leva a dar graças a Deus por todas as coisas. O primeiro amor nos leva a dar glória a Deus por todas as coisas. Esse é o primeiro amor.
O primeiro amor nos leva a sermos missionários da palavra de Deus, nos faz pregar a palavra de Deus para os nossos familiares, nos faz pregar a palavra de Deus para os nossos amigos. O primeiro amor nos leva a pregar a palavra de Deus para nós mesmos. E nós às vezes chegamos em casa cansado do trabalho, mas o primeiro amor nos leva a dizer assim: levanta, se esforça e vamos para a casa do Senhor. É o primeiro amor que faz isso. Então o primeiro amor é resultado de um processo onde nós estamos desenvolvendo. Agora, quando nós estamos com um canteiro de obra parado, então a gente costuma dizer assim: eu lembro daquele momento em que eu tinha aquele primeiro amor. É quando o canteiro de obra está parado. É quando a gente já não tem mais vontade de ler a Bíblia. É quando as pessoas falam assim: olha, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Ou então quando a pessoa fala assim: nossa, é só eu pegar a Bíblia para ler, me dá sono. Isso é quando nós não estamos mais naquele primeiro amor. Quando nós não estamos mais no primeiro amor, a gente já não tem mais tempo para orar, a gente já não tem mais tempo, para estar na igreja, a gente já não tem mais aquele ânimo para poder nos envolver com os planos e com os projetos de Deus na nossa vida. Agora, tem muita gente que às vezes convive com isso, de uma forma pacífica, e às vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas eu também não estou fazendo nada errado. Eu não estou lendo a palavra, mas eu não estou na prática de pecado. Eu não estou orando. Mas eu também não estou falando mal de ninguém. Eu não estou participando de nada no momento, estou ficando mais em casa. Mas eu também não estou no mundo. Então, presta atenção no que eu vou te ensinar hoje. Existem 3 caminhos que nós podemos desenvolver a nossa responsabilidade humana. O primeiro, estarmos envolvidos na obra do Senhor, o canteiro de obra funcionando. O segundo, estarmos, por exemplo, longe desse primeiro amor e com o canteiro de obra parado. E o terceiro é acharmos que o fato do canteiro de obra estar parado, é normal. Esse é o terceiro ponto. Quando a gente passa na cidade, perto de uma obra pública, parada, a gente olha e fala assim: puxa, olha que coisa, que desprezo, uma obra tão importante parada. Quando a gente passa perto de um prédio, uma construção, que há muito tempo está parada, a gente olha e fala assim: puxa, quantas pessoas foram prejudicadas. Mas às vezes quando a gente olha para a nossa vida, e a gente olha para o canteiro de obra de Deus, e a gente vê tudo parado, a gente acha isso normal. A gente fala assim: não, mas eu não estou fazendo nada errado. Aquela obra pública parada também não está fazendo nada errado, mas é prejudicial. Aquele prédio também não está incomodando ninguém, mas está trazendo prejuízo. Muito mais a obra de Deus parada na nossa vida. Então, é importante que você, por exemplo, se aperceba disso, e que você não deixe o canteiro de obra parado. Por quê? Porque as coisas, se você pegar uma casa nova, zero, e você disser assim: olha, eu gostei tanto dessa casa, que eu nem vou morar e nem vou deixar ninguém morar, e você fechar as portas, ela vai envelhecer mais rápido, ela vai se depreciar mais rápido do que uma casa habitada. Um canteiro de obra parado é muito perigoso. A Bíblia fala a esse respeito, sabe? Então olha, quando nós estamos ativos, estamos no primeiro amor.
Quando nós não estamos ativos, a gente lembra do primeiro amor. Mas quando a gente vê tudo parado e a gente não toma nenhuma decisão ou não sente no coração nenhuma importância, aí nós nos posicionamos na palavra. Vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo de número 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, vai falar que nós não estamos nem no primeiro amor, e nós não estamos nem saudosos do primeiro amor. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, vai falar que esse nosso desprezo às coisas do Senhor vai nos classificar na palavra de Deus como mornos. Diga, morno. O que é morno? É uma coisa que não é quente e nem fria. Então, por que Apocalipse fala isso, por exemplo, que nos considera como morto? Porque está tudo parado e a gente acha normal. Quando você fala assim, ó, põe o dedo assim, a pessoa pergunta, como é que está essa água? Você fala assim, morninha. O que significa? Está normal. Mas se você colocar o dedo e falar assim, está fria, então é um estado, fria. Ou então se você falar assim, está quente, é um outro estado, quente. Mas morno, normal. Tudo parado. Mas como é que está? Normal. Não estou cometendo pecado. Eu não estou fazendo nada errado. Só está tudo parado. Aí Apocalipse fala assim, olha aí, ó. Assim, pois, és morno. E é morno por quê? Porque não é nem quente e nem frio. E aí a Bíblia fala do perigo desse estado espiritual de mornidão. Porque ele fala assim, olha, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. E aí o versículo 17 explica por que desse estado. Ele fala assim, por que a pessoa, por exemplo, ela fica nesse estado de mornidão, mas ela acha que está tudo bem? Porque ela está rica e ela está abastada. E ela não está no momento precisando de coisa alguma. Então, olhe para mim. Quando a gente vai para o canteiro de obra, para fazer com que o reino de Deus seja ativado na nossa vida, para a gente ser curado, então nós temos que tomar cuidado quando nós formos curados. Porque quando nós somos curados, nós precisamos desenvolver, diga comigo, desenvolver a nossa cura. Quando nós vamos para o nosso canteiro espiritual, para que a gente possa trabalhar, então a gente volta a orar, a gente volta a ler a Bíblia, a gente volta para os cultos, por causa de uma libertação, e a gente é liberto. Então quem é que faz? Quem que tem a soberania da cura e a soberania da libertação? Deus. Mas quem que desenvolve isso depois? Nós. Nós somos libertos, então nós precisamos desenvolver a nossa libertação. Porque se a gente não desenvolver, nós fomos curados, mas a gente vai voltar a ficar doente. Nós fomos libertos, mas nós vamos voltar a ficar escravo. Então o canteiro de obra não pode parar. Gostaria que você dissesse isso para o seu irmão. Diga para ele, o culto não pode parar. Fala para ele. Ah, mas agora eu tenho saúde. Glória a Deus por isso, mas não se esqueça de desenvolver a salvação. Ah, mas agora eu tenho dinheiro. Olha, eu estava mal. Quando eu cheguei na igreja eu estava mal. Mas agora Deus me abençoou, estou trabalhando. Então, não se esqueça de desenvolver. Desenvolver, para você poder ir para frente. Fala assim, ir para frente. Nós não podemos recuar. Está escrito na palavra, se nós recuarmos, Ele não tem prazer em
Nós. Então veja aí, ó, o versículo fala assim, né, ó. Por que que a pessoa, por exemplo, ela para tudo? Porque ela tem tudo, ela está rica, está abastada, não precisa de coisa alguma, só que ela não sabe do seguinte: mas nem sabe que tu és, mesmo tendo tudo, mesmo estando abastecido de tudo, mas tu és infeliz? Sim, tu és miserável, tu és pobre, tu és cego e tu és nu. Por quê? Porque esse tipo de riqueza, que às vezes nos faz parar o canteiro de obra, faz a gente parar o jejum, não jejua mais, faz a gente parar a consagração, não consagra mais. Por quê? Porque isso que nos faz parar, nos enriquece aqui. Saúde nos enriquece aqui, dinheiro nos enriquece aqui, bens materiais nos enriquece aqui, mas isso não acrescenta nada lá. Pergunta: você vai levar o que você tem? Ah, por que você não está indo mais na igreja? Porque eu não estou mais doente. Mas por que você não está orando mais? É porque eu estou trabalhando muito, não tenho mais tempo de orar. Mas por que você não está fazendo mais um jejum? Porque tem tanta comida lá em casa que está até estragando. Escuta, mas por que você não participa mais das atividades? Ah, porque, puxa vida, eu chego em casa cansado, ninguém de ferro. Então, só que não adianta você ativar as coisas desse mundo e parar o canteiro de obra do reino de Deus, porque as coisas desse mundo vai até ali, mas você não vai parar ali, você vai passar para lá. Então o que ele fala? Se chegarmos lá, chegaremos lá de que maneira? Diga: pobre, cego e nu. Por quê? Porque a gente tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não vai passar para lá, nós vamos chegar lá sem dinheiro. Nós tínhamos muitos bens, mas os bens não vão passar para lá, nós vamos chegar lá sem bens. Nós tínhamos muitas coisas, mas estas coisas não vão passar para lá, nós vamos chegar para lá de mãos vazias. E aí o versículo ele termina dizendo assim, né? Aleluia. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e... Qual o conselho de Deus? Versículo seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então veja que isso é desenvolver a salvação. Como que eu desenvolvo a salvação? Do jeito que você desenvolve a sua vida humana natural. Como que você desenvolve a sua vida natural? Se esforçando, trabalhando, ganhando seu dinheiro, pagando as suas contas, constituindo família, se capacitando, estudando, se formando, adquirindo conhecimento, se virando. E no reino de Deus, mesma coisa. Comprando ouro refinado, não na bolsa de valor, não nas instituições financeiras, mas das mãos do Senhor. Mas existe ouro nas mãos do Senhor, existe ouro refinado nas mãos do Senhor. Coisas das quais você pode porventura estar desprovido. Então, que nem por exemplo, hoje nós abrimos a oportunidade de batismo. Quem foi batizado está mais rico no reino de Deus. Hoje nós vamos estar recebendo algumas pessoas em comunhão. Quem está na comunhão está mais rico no reino de Deus.
riqueza, é ouro refinado, é ouro. É ouro. Só que às vezes desprezado. Desprezado. Por quê? Porque o batismo não muda nada aqui. Não adianta nada você chegar lá no supermercado, pegar a sua conta, passar no caixa e dizer para o caixa, ao invés de você dar o seu cartão, falar, eu sou batizado. Não vai adiantar nada. Então, nós temos que ter essa visão de que coisas desprezíveis para esse mundo são importantíssimas para o reino do céu. Porém, coisas importantíssimas do reino do céu são desprezíveis para este mundo. Mas como que nós vamos ter esta visão? Quando nós recebemos do colírio sobre os nossos olhos, a fim de que os nossos olhos se abram e a gente possa ver o verdadeiro e o eterno e não simplesmente o passageiro. O passageiro passa. Diga, tudo passa. Somente as coisas de Deus permanecem para sempre. Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus por isso. Então veja, eu preciso me enriquecer. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Então eu preciso ser batizado. Eu preciso participar da ceia. Isso é desenvolver a sua salvação. Desenvolver a sua salvação. É enriquecer. Como que eu enriqueço? 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo de número 7. Diz assim a palavra: mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Isso aqui são os dons espirituais. Fala assim, dons espirituais. Aí fala assim, olha, no versículo de número 8, porque a cada um é dado mediante o Espírito, ó, essa riqueza aqui, ó, palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro no mesmo Espírito, operações de milagres, a outro no mesmo Espírito, profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de língua, a outro capacidade para interpretar. Qual desses você tem? Pergunta para quem está do seu lado. Você pode ser muito bom de dinheiro, você pode ser muito bom de patrimônio, mas às vezes você está pobre, cego e nu e vai chegar lá com a mão, porque o seu dinheiro não vai. Então você precisa desenvolver isso aqui na sua vida. Você pode ser rico de diploma, mas você vai chegar lá sem diploma. Você vai chegar lá com a mão. Isso aqui, esses dons espirituais, eles são exatamente o que Eliezer, servo de Abraão, levou como presentes para a esposa de Isaque. A Bíblia fala que Eliezer levou presentes para adornar a noiva. Eram joias, eram ouro refinado. Isso aqui, esses dons espirituais, é ouro refinado para a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos buscar. Pastor, como é que eu busco? Pede. Nós batizamos com água, mas Ele batiza com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo. Não posso te dar sabedoria, mas Ele pode te dar. Eu não posso te dar conhecimento, mas Ele pode te dar. Eu não posso fazer a tua mão curar, mas Ele pode fazer a tua mão curar. Então, assim como você, vou fazer uma especialização. E na fé, não vai fazer não? Não vai levantar de madrugada para ter dom? Ou você não quer? Você quer o quê? O celular de última geração, mas não quer um dom?
Que reino que você vive? Que mundo que você está? Nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus, o ouro não é ouro. O reino de Deus, a prata desse mundo não é prata. Mas no reino de Deus tem ouro. No reino de Deus tem prata. Aleluia! Então, nós precisamos. Riqueza no reino de Deus. Gálatas capítulo 5. Vá um pouquinho para trás. Gálatas capítulo 5. Para trás não, para frente, né? Desculpa. Gálatas capítulo 5. Senão você vai até o final da Bíblia e não vai achar. Versículo de número 22. Mas, diz o texto, quem achou, diga amém. Amém. Mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, não é do conhecimento, não é da capacidade, não é da força, é o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei neste mundo. Por quê? Porque são riquezas espirituais. Quanto disso você tem no bolso? Quanto disso você tem no banco espiritual? Quanto disso está depositado na sua conta? Porque é isso que vai fazer você chegar lá no céu graduado. Aleluia. Diferenciado. Eu preciso orar, pastor, eu preciso ter mais amor. Então vamos começar a orar, vamos levantar o canteiro de obra. Pastor, eu preciso orar porque eu ando tão triste. Vamos levantar o canteiro de obra e vamos receber o fruto da alegria do Espírito Santo. O que adianta a gente estar nesse mundo com tanta fartura, com tanta coisa, aborrecido, preocupado, com olheira de ficar acordado? Diga, está amarrado, em nome do Senhor Jesus. Diga, sai, espírito de perturbação, em nome de Jesus. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. E para concluirmos, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Diga assim, olha o que está escrito aí. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que você é? Sou nada. Por que você não é? Você é engenheiro, você é advogado, você é médico, você é um profissional capacitado nesse mundo, mas no reino de Deus você não é nada. Onde que nós estamos? Você precisa ser alguma coisa. Você precisa desenvolver a sua salvação. Fala para quem está falando, por que você não é nada? Fala aí, por que você não é nada? Fala para essa pessoa, fala, eu não vou sentar mais do teu lado, você não é nada. Irmão, vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos ser alguma coisa. Vamos ter alguma coisa. Eu tenho, o que você tem não é nada. Eu sou, o que você é não é nada. O que nós precisamos ter é o que a palavra fala que nós precisamos ter. O que nós precisamos ser é o que a palavra fala que nós precisamos ser, pessoal. E aí sim, nós vamos chegar lá sem dinheiro. Nós vamos chegar lá sem essa roupa bacana. Mas nós vamos chegar lá rico. Nós vamos chegar lá abençoado, cheio do poder de Deus. Quem crê pode aplaudir o Senhor e glorificar.
Vou pegar a revista Forbes aqui, ó. E eu vou começar a fazer a chamada dos mais ricos entre nós. Dá para você ver isso? É isso que importa, não adianta a gente ter tudo nesse mundo, não ter nada lá, irmão. Diga assim, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver, não fazer, quem faz é Ele, soberania dele, mas desenvolver somos nós. Quantas almas você tem esse ano? Quantas você ganhou? Você está rico ou está pobre? Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Você está rico ou está pobre? Ah, pastor, não tive tempo não, hein? Então, para a riqueza errada, para a riqueza que, diz a Bíblia, o ladrão rouba, a traça corrói, e o fogo, mas essa aqui ninguém tira. Essas de Deus ninguém tira. Amém, irmão? Então, você não pode ser também desequilibrado, ser rico demais espiritualmente e miserável nesse mundo. Seu testemunho vai ser ruim. Não adianta também você ser tudo de espiritual e nada no mundo real. Ser um mal pagador, desonesto, sem palavra, abusador. Não, você não pode também. Você tem que trabalhar. Está cansadinho? Fala aí, está cansadinho? Fala assim para ele, já pegou na enxada? Está cansadinho de ficar no escritório com ar-condicionado. Está cansadinho de ficar digitando o dia inteiro. Está cansadinho. Está cansadinho de ficar dando serviço para os outros. Cheguei essa semana em casa, falei para ela assim, para a Cidinha, falei, bem, como é que você está hoje? Está cansada? Eu vi que você lavou muita roupa. Falou, estou não, quem lavou foi a máquina. Falei, ô glória, ô glória. É isso aí, irmão, não está cansadinho não. Você sabe que tem gente que prefere uma mão inchada do que uma enxada na mão, né? Cansa não, filho. Fala para o teu marido, fala, ó, cansa não. Fala para tua esposa, cansa não. Vamos desenvolver a nossa salvação. Fala comigo, fala, vamos desenvolver a nossa salvação. Você está morando no puxadinho espiritual ainda? Fala para quem fala, eu vou sair desse puxadinho. Fala, vou sair desse puxadinho. Ou você pensa, lá no céu, o que está esperando nós lá no céu? Hã? Mansões, fala, mansões. É isso aí, filho. Não vamos viver em puxadinho, não. As mansões celestiais, todas feitas por, é lá que nós vamos. Amém? Eu te convido, levanta esse canteiro de obra. Volta para o primeiro amor. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, para a gente realizar. Deus tem plano na sua vida. Deus quer fazer de você resposta de oração. Deus quer fazer de você boca de Deus. Deus quer fazer de você instrumento vivo, vaso cheio do Espírito Santo. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Oh glória, quem pode dar glória comigo? Oh glória! Fecha um pouquinho os teus olhos. Esse é o momento de nós confessarmos os nossos pecados, colocarmos nossa vida diante de Deus. Se você pecou, se você falhou e ainda não se consertou com Ele,
não faça parte da ceia em pecado. Não tem motivo de você fazer parte da ceia em pecado. Mas também não tem motivo de você deixar de participar da ceia por estar em pecado. O que você deve fazer é se arrepender. O pecado só vai trazer dor, doença e morte. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te condenar. Mas se o Espírito Santo nessa hora te convence de algum pecado, então se aproxime de Deus agora. Não tenha medo dele. Tenha medo do que o diabo pode fazer na sua vida por causa desse pecado. O diabo não perdoa. O diabo não perde viagem. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. E a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Então abre o teu coração, se arrependa, muda o seu caminho, não volta à prática, segue Jesus, confia nele, entrega teu caminho a Ele, e Ele cuidará da tua vida. Eu não posso fazer essa oração por você. O pecador tem que se arrepender. Eu não posso interceder pelo seu pecado. Você tem que falar com Deus. Se você confessar, se você se arrepender, Deus vai sarar a tua terra. Aleluia. Deus vai fazer com que haja luz de novo. Deus vai fazer com que haja vida de novo. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. E eu sei que nessa hora todos nós, meu Deus, somos carentes desta oração, Pai. Te pedimos perdão pelo pecado, pela transgressão. E eu sei que nessa hora, meu Deus, cada um chega diante da tua presença. Estende a tua mão de misericórdia, Deus. Limpa, meu Deus, por favor, cada coração. Limpa, meu Deus, nesta hora os pensamentos. Pai, esse peso, essa culpa, essa dor, esse trauma, essa consciência, meu Deus, que está perturbada, desequilibrada. Meu Deus, venha nesta hora, Pai, diante, meu Deus, desta oração que o teu servo e tua serva coloca diante de ti. Vem, meu Deus, trazer cura e trazer libertação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos agora, passa do sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Purifica, meu Deus, a mão daquele que confessa agora. Purifica, meu Deus, o coração daquele que confessa agora. E, meu Deus, dá, meu Senhor, por favor, um caminho novo. Dá, meu Deus, por favor, uma direção, meu Deus, para estas vidas que estavam embaraçadas no pecado, como o Senhor disse para aquela mulher pecadora, quando ela te perguntou, e agora? O que eu faço? E o Senhor disse para ela, agora você vai e não peques mais. Meu Deus, ajuda teu povo, derrama teu Espírito Santo sobre teu povo, guarda teu povo,
traz alívio para o teu povo, não deixa que o inimigo, meu Deus, venha trazer condenações, não deixa que o inimigo venha, meu Deus, trazer desertos, não deixa que o inimigo venha trazer sofrimento, mas recebe, meu Deus, teu servo, tua serva, que com sinceridade se aproxima diante de ti agora, e clama pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu creio na bondade e na misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Amém. E graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse Espírito que o Senhor tem dado para a tua igreja. É o Espírito que repreende, meu Deus, todo espírito de preguiça, todo espírito, meu Deus, que nos leva a um marasmo, mas é o Espírito que nos leva a um despertamento. Abençoa a tua igreja na campanha de jejum e oração, abençoa a tua igreja na leitura da palavra em 90 dias, lendo a Bíblia toda, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, avivar o teu povo, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas manifestações do Espírito Santo, seja agora e para sempre com toda a igreja. Quem crê e recebe, diga comigo, amém. Bem forte para Jesus agora.